Eu nunca pensei que o som de chaves pudesse carregar tanto peso. Quando meu filho Davi as colocou na minha mão naquela tarde de terça-feira, seu sorriso era muito brilhante, muito ensaiado. O tipo de expressão que as pessoas usam quando tentam se convencer de que estão fazendo algo bom. Agora é seu, mãe, ele disse, sua voz carregando aquele tom que os filhos usam quando pensam que estão sendo generosos, mas ainda não aprenderam o que generosidade realmente significa. Depois de tudo que você fez por nós, você merece. Por um momento, meu coração se encheu de algo que parecia perigosamente próximo da esperança. Aos 55 anos, depois de enterrar meu marido 3 anos atrás, e passar a maior parte da minha vida adulta sacrificando tudo pela minha família, pensei que talvez essa fosse minha recompensa. Talvez este fosse o momento em que todos aqueles anos colocando todo mundo em primeiro lugar, finalmente voltariam para mim na forma de reconhecimento, de amor tornado tangível. As chaves estavam quentes do bolso dele, pequenas e prateadas, presas a um chaveiro que dizia Lar Doce Lar em letras desbotadas. Eu as virei em minhas mãos calejadas, mãos que haviam costurado inúmeros uniformes escolares, preparado milhares de refeições, enxugado lágrimas e segurado testas febris durante noites sem dormir. Essas mãos construíram um lar, uma vida, uma família a partir de nada mais que amor e determinação. Onde fica? Perguntei, minha voz mal passando de um sussurro, porque às vezes as perguntas mais importantes exigem a entrega mais suave. O sorriso de Davi vacilou por um instante, como uma vela ao vento, antes de se reafirmar com uma confiança ensaiada. Fica na Avenida Industrial, disse ele, evitando meus olhos daquele jeito que as pessoas fazem quando não estão contando toda a verdade. Você vai adorar. É único, cheio de potencial. Avenida Industrial. Até o nome deveria ter sido um aviso suficiente, mas a esperança tem um jeito de nos deixar surdos aos sinais que, de outra forma, gritariam perigo. Eu havia passado por aquela rua inúmeras vezes ao longo dos anos. Era ladeada por galpões e prédios abandonados, lugares onde os sonhos iam para morrer, em vez de nascer. Mas eu escolhi confiar nele. Escolhi acreditar que meu único filho, o menino que criei para ser gentil e atencioso, o jovem que sustentei durante a faculdade enquanto fazia turno duplo na fábrica de tecidos, não me entregaria nada menos que amor envolto em tijolo e argamassa. O trajeto até a Avenida Industrial pareceu uma peregrinação, cada quilômetro me levando mais perto do que eu imaginava ser meu novo começo. Eu me imaginei em uma pequena casa com um jardim onde pudesse cultivar tomates e rosas, ou talvez um apartamento modesto com grandes janelas onde pudesse instalar minha máquina de costura e finalmente ter tempo para criar as coisas que sempre sonhei em fazer. Se você gosta de histórias emocionantes como esta, por favor, inscreva-se em nosso canal. Estamos trabalhando para chegar a 1000 inscritos e isso realmente ajuda nosso trabalho. E comente para nos dizer de que cidade você está assistindo. Encontrei o endereço com facilidade. O número 247 se erguia diante de mim como um monumento ao abandono. Seu revestimento de metal enferrujado e cheio de buracos, suas janelas quebradas ou vedadas com compensados que já viram décadas melhores. O estacionamento era de concreto rachado, com mato brotando por todas as frestas. E o cheiro? Aquele cheiro me atingiu antes mesmo de eu abrir a porta do carro. Era o cheiro de decomposição, de coisas deixadas para apodrecer na escuridão, de sonhos que foram abandonados há tanto tempo que esqueceram como era a esperança. Mas era meu agora, aparentemente. Era isso que meu filho considerava apropriado para a mulher que lhe deu a vida, que sacrificou seus próprios sonhos para que ele pudesse perseguir os dele. Fiquei sentada no carro por quase 20 minutos, encarando este presente que parecia mais um castigo, tentando reconciliar o prédio à minha frente com o amor que eu achava que ele representava. O sol da tarde lançava sombras duras sobre a fachada, fazendo a decadência parecer ainda mais pronunciada, mais deliberada de alguma forma. Isso não era um lar. Isso não era nem mesmo um abrigo. Era para onde as coisas indesejadas iam para serem esquecidas,
E agora, eu era uma dessas coisas indesejadas. Outros carros passavam pela avenida industrial, caminhões de entrega e furgões de trabalho dirigidos por pessoas que tinham um lugar importante para estar, um lugar ao qual pertenciam. Nenhum deles diminuiu a velocidade para olhar para a mulher destroçada, sentada no estacionamento quebrado de um prédio quebrado. Eu havia me tornado invisível, apenas mais um pedaço da decadência urbana pelo qual os olhos das pessoas deslizam sem registrar. Pensei no meu marido Miguel então, em como ele costumava dizer que todo fim era, na verdade, um começo disfarçado. Mas olhando para este galpão que meu filho considerou adequado para os anos dourados de sua mãe, eu não conseguia ver nenhum começo. Eu só conseguia ver o fim de tudo que eu esperava que minha vida pudesse se tornar. As chaves esfriaram na minha mão enquanto o sol começava a se pôr, e eu percebi que, às vezes, as pessoas que deveriam nos amar mais são as que nos quebram mais completamente. Não com violência ou crueldade, mas com indiferença. O descarte casual que corta mais fundo que qualquer navalha, porque significa que nunca importamos o suficiente para justificar o ódio deles. Nós simplesmente não importávamos em nada. Lembrei-me então de como Davi costumava subir no meu colo quando era pequeno, seus bracinhos envolvendo meu pescoço enquanto sussurrava: "Eu te amo, mamãe", contra meu ouvido. Lembrei-me de ensiná-lo a amarrar os sapatos, de vê-lo se formar na faculdade com lágrimas de orgulho escorrendo pelo meu rosto, de abraçá-lo quando sua primeira namorada partiu seu coração. Todos esses momentos pareciam cenas da vida de outra pessoa agora, memórias que pertenciam a uma mãe e um filho diferentes. Quando Miguel morreu, Davi segurou minha mão no funeral e prometeu que cuidaria de mim. "Você não vai precisar se preocupar com nada, mãe", ele disse. "Vou garantir que você fique confortável." Eu acreditei nele porque precisava acreditar, porque a alternativa era aceitar que eu estava verdadeiramente sozinha no mundo, com nada além da aposentadoria do INSS que mal cobria minhas despesas mensais. Mas conforto, aparentemente, significava um galpão na avenida industrial. Conforto significava o cheiro de mofo e o som de vidro quebrado sob meus pés. Conforto significava saber que, na mente do meu filho, era aqui que eu pertencia, entre as coisas esquecidas, os restos descartados da vida de outras pessoas. Finalmente encontrei coragem para sair do carro, minhas pernas instáveis depois de tanto tempo sentada, meu coração pesado com o peso da compreensão. A porta de metal emperrou no início, lutando comigo até para entrar neste lugar que supostamente era meu. Quando finalmente cedeu, o cheiro me atingiu como um golpe físico. Décadas de negligência comprimidas em um ar tão denso que eu podia senti-lo no paladar. Por dentro, era pior do que eu imaginava. Manchas de água floresciam nas paredes de concreto como hematomas. E o chão estava coberto de detritos que falavam de anos de abandono. Em um canto, pude ver o que pareciam ser móveis velhos cobertos por lonas, formas que poderiam ter sido familiares, mas que agora eram vultos misteriosos na escuridão crescente. Mas foi o silêncio que mais doeu. Este lugar não tinha voz, nem batimento cardíaco, nem calor. Era o equivalente arquitetônico de ser esquecida. E agora era meu lar. Eu fiquei ali no meu galpão, meu presente, minha recompensa por uma vida inteira de amor e sacrifício. E senti algo dentro de mim quebrar. Não dramaticamente, não com o som satisfatório de vidro batendo na pedra, mas com o som suave e úmido da esperança finalmente desistindo e se dissolvendo em nada. Era aqui que minha história deveria terminar, aparentemente. Era para cá que as boas mães iam quando seus filhos decidiam que já haviam dado o suficiente, sacrificado o suficiente, amado o suficiente. Nós íamos silenciosamente para esses espaços esquecidos e tentávamos tirar o melhor proveito dos restos de dignidade que sobravam. Mas enquanto eu estava ali na escuridão crescente, cercada pelo cheiro da indiferença do meu filho, senti algo mais se agitar sob a dor. Algo que levaria muito tempo para reconhecer, mas que agora posso nomear com perfeita clareza. Não era aceitação. Não era resignação. Era o primeiro sussurro silencioso de uma rebelião que vinha se formando em meu peito há mais tempo do que eu ousava admitir. Na manhã seguinte,
Liguei para Davi para agradecê-lo. Sei que parece estranho, mas quando você passa 55 anos, sendo o tipo de mulher que diz obrigada, mesmo quando alguém pisa no seu coração, certos hábitos custam a morrer. Pensei que talvez tivesse entendido algo errado. Talvez houvesse mais em seu presente que eu não tinha visto na luz fraca da minha primeira visita. Ah, você já foi ver? Sua voz carregava aquele tom distraído ao qual eu me acostumara ao longo dos anos. O som de alguém cuja atenção já estava em outro lugar, provavelmente rolando o feed do celular, enquanto sua mãe tentava conversar com ele. Sim, fui. Davi, preciso te perguntar uma coisa. Fiz uma pausa, escolhendo minhas palavras com cuidado, pois aprendi que perguntas diretas às vezes o deixavam na defensiva. Tem mais alguma coisa? Alguma outra parte deste presente que eu deveria saber? Ele riu. De fato, riu. Mãe, o que você está vendo é o que tem. Pensei que você gostaria de ter seu próprio espaço, um lugar onde pudesse, não sei, fazer seu artesanato ou algo assim. Não era isso que você sempre quis? Meu artesanato. Como se 30 anos de costura profissional, de criar coisas lindas com minhas mãos, de administrar meu próprio pequeno negócio de concertos na mesa da cozinha, pudessem ser reduzidos a algo tão desdenhoso. Como se a habilidade que ajudou a colocá-lo na faculdade fosse apenas um passatempo com o qual eu brincava para passar o tempo. O prédio precisa de uma reforma, eu disse, sondando o terreno de sua generosidade. Bem, sim, é por isso que foi barato. Mas você é habilidosa, mãe. Lembra como consertava tudo em casa quando o pai estava doente? Isso é apenas maior. Maior. Como a diferença entre trocar uma lâmpada e refazer a fiação de uma casa. Como a diferença entre consertar uma costura rasgada e reconstruir algo do zero. Mas Davi sempre fora bom em minimizar desafios quando não eram os seus. O cheiro lá dentro é bem forte. Tentei novamente. Vai arejar. Esses prédios antigos só precisam de um pouco de ventilação. Talvez abrir uma janela ou algo assim. As janelas que estavam vedadas com tábuas. As janelas que exigiriam ferramentas, dinheiro e força física que eu não tinha certeza se ainda possuía. Mas eu não disse isso porque ainda me agarrava à esperança de que, em algum momento desta conversa, meu filho se lembraria de que eu era sua mãe, não um problema a ser resolvido com o mínimo de esforço. Em vez disso, o que recebi foi: olha, mãe, preciso ir. Tenho uma apresentação importante hoje, mas fico feliz que você tenha gostado. Eu sabia que você gostaria. Ele desligou antes que eu pudesse dizer que não gostei. Antes que eu pudesse explicar que gostar de algo e ser grata por isso não são a mesma coisa. Antes que eu pudesse perguntar quando ele havia parado de me ver como uma pessoa que merecia consideração básica. Voltei ao galpão naquela tarde, desta vez armada com produtos de limpeza que eu realmente não podia pagar e uma lanterna que encontrei na velha caixa de ferramentas de Miguel. Eu precisava entender com o que estava lidando. Precisava ver se havia alguma maneira de fazer este presente parecer menos com abandono. O cheiro me atingiu novamente assim que abri a porta, mas desta vez me forcei a respirar através dele, a avançar mais fundo no espaço que supostamente era meu agora. O feixe da lanterna revelou detalhes que eu havia perdido na penumbra da noite anterior, e cada nova descoberta parecia outra pequena traição. Danos causados pela água percorriam a parede leste em manchas escuras que sugeriam vazamentos no telhado e anos de negligência. O piso de concreto estava rachado em vários lugares, com poças de água parada que indicavam problemas contínuos, e não passados. No canto mais distante, encontrei o que pareciam ser excrementos de animais, grandes o suficiente para sugerir ratos ou possivelmente algo maior. Mas foi quando me aprofundei no prédio que fiz a descoberta que mudou tudo. Escondidas atrás de uma pilha de caixas de papelão podres, empurradas contra a parede dos fundos como segredos vergonhosos, eu as encontrei. Dezenas de caixas e recipientes que reconheci imediatamente, seu conteúdo derramado no chão de concreto úmido como memórias espalhadas. As coisas de Miguel, os pertences pessoais do meu marido que eu pensei terem sido perdidos para sempre. Sua coleção de relógios antigos, cada um cuidadosamente mantido e estimado,
agora espalhados pelo chão com os vidros quebrados e as pulseiras de couro mofadas. Seus livros, centenas deles, cobrindo tudo, de história a poesia, com as páginas empenadas e ilegíveis pela umidade. Os álbuns de fotos que passei anos organizando, registrando nossa vida juntos desde o dia do nosso casamento até a infância de Davi, agora grudados em blocos encharcados que se desfaziam quando eu tentava separá-los. Minhas pernas fraquejaram então, e me vi sentada no chão frio de concreto, segurando o que restava de uma foto de Miguel e eu em nossa lua de mel. Estávamos em Porto de Galinhas, tão jovens, tão cheios de esperança, de braços dados na praia com o futuro se estendendo infinitamente à nossa frente. Agora a imagem estava desbotada e manchada de água, seu rosto mal reconhecível, meu próprio sorriso fantasmagórico e estranho. Isso não eram apenas pertences. Eram os pedaços da minha vida com Miguel que eu pedi a Davi para guardar em segurança quando me mudei para um apartamento menor após o funeral. Não tenho espaço para tudo, eu disse a ele em meio às lágrimas. Mas estas coisas, estas são importantes. Somos nós. Claro, mãe, ele prometeu. Vou cuidar bem delas. E aqui estavam elas, jogadas em um galpão como lixo, deixadas para apodrecer enquanto eu lamentava por tesouros que pensava estarem guardados em segurança no sótão do meu filho. Cada fotografia arruinada, cada lembrança destruída, era a prova de que minha vida, nossa vida, significava tão pouco para ele que ele a deixou se dissolver em nada em vez de gastar dinheiro com um armazenamento adequado. Fiquei sentada ali, cercada pelos restos do meu casamento, entendendo finalmente que aquilo não era um presente. Era aqui que Davi colocava as coisas com as quais não queria lidar, mas que não conseguia se desfazer completamente. Móveis velhos de que ele não precisava, heranças de família que ele não valorizava, e agora eu, outra responsabilidade inconveniente que ele poderia armazenar fora de vista. A parte mais cruel nem foi a negligência. Foi a maneira como ele apresentou isso como bondade. Envolveu meu descarte em palavras bonitas sobre me dar meu próprio espaço e independência. Ele me fez agradecê-lo pelo meu próprio exílio. Quando finalmente me levantei, meus joelhos protestando contra o concreto frio, senti algo mudar dentro de mim. Não esperança. Eu ainda estava muito ferida para isso. Mas algo mais duro, mais determinado, algo que tinha gosto de raiva, mas parecia mais um despertar. Reuni o que podia ser salvo dos pertences de Miguel, colocando os itens menos danificados em sacos plásticos com a precisão cuidadosa de alguém realizando uma operação de resgate. Cada fotografia salva, cada carta recuperável, parecia uma pequena vitória contra as forças que queriam apagar nossa história. Enquanto trabalhava, me peguei conversando com Miguel, explicando o que havia acontecido, pedindo desculpas por deixar nossas memórias chegarem a este ponto. Eu deveria saber. Sussurrei para uma foto dele segurando o bebê Davi. Eu deveria ter verificado essas coisas anos atrás. Mas mesmo ao dizer isso, eu sabia que não era justo. Eu não deveria ter que verificar. Eu deveria ter sido capaz de confiar em meu próprio filho com os tesouros do meu coração. Passei as 2 semanas seguintes tentando fazer dar certo. Todas as manhãs, eu acordava no meu pequeno apartamento e dizia a mim mesma que hoje seria o dia em que veria o potencial que Davi afirmava estar escondido naquele galpão. Comprei um aquecedor com o dinheiro das compras do mercado, produtos de limpeza industriais que deixaram minhas mãos ásperas e rachadas, e até um pequeno tapete para cobrir as piores manchas do concreto. O trabalho era extenuante para uma mulher da minha idade. Esfreguei paredes até meus ombros doerem, varri detritos até minhas costas gritarem em protesto, e tentei imaginar como aquele espaço cavernoso poderia um dia parecer um lar. Todos os dias eu ligava para Davi com atualizações, esperando ouvir algum encorajamento, algum sinal de que ele se importava com meu progresso. "Que ótimo, mãe!" ele dizia, sua voz carregando o mesmo tom distraído. "Você está realmente transformando o lugar." Mas ele nunca veio ver o que eu estava fazendo. Nunca se ofereceu para ajudar com o trabalho pesado ou contribuir com os custos de reparos básicos.
Quando mencionei que o telhado estava com goteiras em 3 lugares, ele sugeriu que eu colocasse alguns baldes até o tempo melhorar. Quando lhe disse que o sistema elétrico parecia perigoso, ele disse que eu deveria apenas tomar cuidado com o que liga na tomada. Foi sua esposa, Carla, quem desferiu o golpe mais cruel. Ela veio me visitar uma tarde enquanto eu estava de joelhos, tentando esfregar anos de sujeira do chão de concreto. Eu não tinha ouvido o carro dela chegar. Então, quando levantei o olhar e a vi com seus sapatos de grife estalando em meu lar improvisado, me senti exposta e tola de um jeito que me cortou até os ossos. Carla sempre fora educada comigo, mas com o tipo de educação que as pessoas reservam para prestadores de serviço e parentes distantes. Correta, mas fria. Ela era 15 anos mais nova que Davi, bonita do jeito que o dinheiro torna possível, e nunca escondeu muito bem sua opinião de que a família do marido estava abaixo de suas aspirações sociais. Isabela, disse ela, com a voz em um tom de brilho artificial. Davi disse que você estava arrumando este lugar, mas eu não tinha ideia de que você estava morando aqui. Eu não estou morando aqui, disse eu rapidamente, lutando para me levantar e ciente da minha aparência. Cabelos grisalhos escapando do rabo de cavalo, roupas velhas manchadas com produtos de limpeza, mãos vermelhas e ásperas de tanto esfregar. Estou apenas tentando torná-lo melhor. Ela caminhou pelo meu espaço com os passos cuidadosos de alguém com medo de contaminação, observando o aquecedor, a cadeira dobrável que eu trouxera de casa, a pequena mesa de carteado onde eu havia arrumado as fotos salvas de Miguel. Sua expressão era cuidadosamente neutra, mas eu podia ler o julgamento em seus olhos. É muito rústico, disse ela finalmente. Muito alternativo. Suponho que algumas pessoas achariam este estilo de vida charmoso. Estilo de vida. Como se eu tivesse escolhido isso. Como se alguém escolhesse passar seus anos dourados em um galpão com cheiro de mofo e sonhos desfeitos. Davi mencionou que você talvez quisesse ter algum tipo de espaço para artesanato aqui, continuou ela, examinando suas unhas bem feitas enquanto falava. Que fofo! Como uma salinha de passatempo. Lá estava aquela palavra novamente. Passatempo. Como se a habilidade que sustentou nossa família por anos, que pagou pelas roupas escolares e presentes de Natal de Davi quando o dinheiro era curto, fosse apenas algo que eu fazia para passar o tempo. Eu tinha um ateliê de costura, eu disse, ouvindo a defensiva em minha própria voz e odiando isso. Eu fiz todas as roupas escolares do Davi, ajustei vestidos de noiva para metade das mulheres do nosso bairro. Ah, que lindo! Disse Carla, mas seu sorriso não alcançou seus olhos. Deve ser bom ter algo para se manter ocupada na sua aposentadoria. Aposentadoria. Outra palavra que parecia um descarte. Como se eu tivesse atingido um prazo de validade onde minhas habilidades e experiência não importavam mais, onde se esperava que eu desaparecesse graciosamente no fundo e fosse grata por quaisquer migalhas de atenção que viessem em minha direção. Ela se moveu em direção ao canto onde eu havia arrumado os pertences resgatados de Miguel, e senti meu peito apertar com uma ansiedade protetora. Esses tesouros danificados eram tudo o que me restava do meu casamento, e algo na maneira como ela olhava para eles me fez querer recolhê-los e escondê-los de seu olhar perfeitamente maquiado. Isso é do seu marido? Perguntou ela, pegando um dos álbuns de fotos danificados pela água com 2 dedos, como se pudesse contaminar sua roupa de grife. Sim, eu disse. Estavam guardados aqui e estragaram. Estou tentando salvar o que posso. Ah, ela largou o álbum rapidamente. Isso é lamentável. Mas talvez seja a hora de se livrar de algumas dessas coisas velhas, não? Não parece muito saudável guardar isso. Não saudável. Como se minhas memórias de Miguel fossem tóxicas. Como se me agarrar à evidência do nosso amor fosse de alguma forma patológico. Como se o luto tivesse um prazo de validade que eu aparentemente havia excedido. Estas são as minhas memórias, eu disse, minha voz mais cortante do que eu pretendia. São tudo o que me resta de 30 anos de casamento. A expressão de Carla suavizou-se no que ela provavelmente pensou ser simpatia, mas que pareceu mais pena. Claro, eu entendo. Mas talvez você pudesse guardar apenas as melhores?
As que não estão tão danificadas? Poderia ser mais saudável focar em seguir em frente em vez de olhar para trás o tempo todo. Seguir em frente. Outra frase que soava solidária, mas parecia uma crítica. Outra maneira de dizer que meu luto era inconveniente, que meu apego ao meu marido morto era algo que eu já deveria ter superado. Preciso ir, disse Carla, verificando seu relógio caro. Eu só queria ver como você estava se instalando. Davi ficará tão feliz em saber que você está fazendo progresso. Depois que ela foi embora, sentei-me na minha cadeira dobrável, cercada pelo cheiro de limpador industrial e sonhos desfeitos, entendendo finalmente que não se tratava apenas do galpão. Tratava-se de me fazer desaparecer sem a bagunça de realmente me descartar. Eu estava sendo gerenciada, tratada com a mesma eficiência que Carla provavelmente usava para organizar sua agenda social ou planejar seus jantares. Eles encontraram uma maneira de me colocar em um lugar onde eu não os envergonharia. Não os lembraria de obrigações que prefeririam esquecer. Eu estava longe da vista, longe do coração, armazenada como os pertences de Miguel, até que o tempo e a negligência pudessem terminar o que haviam começado. Naquela noite, liguei para Davi para contar sobre a visita de Carla, esperando que de alguma forma, ao ouvir sobre isso por outra pessoa, ele percebesse como isso parecia para os outros, como seu presente estava sendo percebido por pessoas que importavam para ele. A Carla disse que o lugar está ficando ótimo, disse ele, e pude ouvir o alívio em sua voz. Ela ficou muito impressionada com o que você está fazendo lá. Impressionada. Essa não era a palavra que eu teria escolhido. Mas novamente eu estava aprendendo que Davi e eu não falávamos mais a mesma língua quando se tratava de descrever a realidade. Ela pareceu pensar que eu estava morando aqui. Eu disse com cuidado. Bem, você está passando muito tempo lá, certo? Realmente tornando o espaço seu? Seu espaço. Outra frase que soava positiva, mas parecia exílio. Outra maneira de dizer que me deram um lugar para ir para que não tivessem que pensar onde eu pertencia. Tentei mais uma vez preencher a lacuna entre o que ele pensava que me dera e o que eu realmente recebera. Davi, o prédio precisa de mais trabalho do que eu consigo dar conta sozinha. O telhado, o encanamento, os problemas elétricos... Mãe! Ele interrompeu, e pude ouvir a impaciência crescendo em sua voz. Eu te dei um prédio inteiro. Você sabe quanto isso vale? A maioria das pessoas ficaria grata por um presente desses. Grata. Lá estava aquela palavra novamente, como uma faca girando em uma ferida que não cicatrizava. Grata pelo abandono. Grata pelo exílio. Grata por receber a personificação física de quão pouco eu importava para a pessoa que eu mais amei no mundo. Eu sou grata, ouvi-me dizer, porque mesmo na minha dor, eu parecia não conseguir parar de ser o tipo de mãe que ameniza conflitos e absorve a culpa para manter a paz. Eu só pensei que talvez... Olha, preciso ir. A Carla está fazendo reservas para o jantar e eu preciso me arrumar. Mas estou muito orgulhoso do que você está fazendo com o lugar, mãe. Muito orgulhoso. Ele desligou antes que eu pudesse perguntar do que, exatamente, ele estava orgulhoso. Antes que eu pudesse lhe dizer que o orgulho deveria ser uma via de mão dupla, que os filhos deveriam deixar seus pais orgulhosos, e não o contrário. 3 meses após o início do meu projeto no galpão, parei de ligar para Davi com atualizações. Não porque eu estivesse com raiva, embora estivesse, mas porque finalmente entendi que ele não queria ouvi-las. Cada conversa havia se tornado um teatro onde eu fingia ser grata, e ele fingia se importar, e nós dois estávamos exaustos com a farsa. O prédio me desgastou de maneiras que eu não esperava. Minhas mãos estavam permanentemente manchadas por produtos químicos de limpeza. Minhas costas doíam constantemente pelo trabalho físico, e desenvolvi uma tosse por causa dos esporos de mofo que nenhuma quantidade de esfregação parecia eliminar. Eu estava gastando mais dinheiro do que tinha em suprimentos e reparos, comendo menos para poder comprar os materiais de que precisava para tornar aquele lugar minimamente habitável. Mas a pior parte não era o desgaste físico. Era a lenta percepção de que eu estava tentando construir um lar em um lugar que nunca seria um. Tentando criar calor em um espaço que fora escolhido especificamente por ser frio. Eu havia montado um pequeno canto com o aquecedor,
a cadeira dobrável e uma mesa de carteado onde podia comer os almoços simples que levava comigo todos os dias. Parecia patético até para mim, como um acampamento de sem-teto dentro de um prédio, como alguém brincando de casinha com móveis de uma venda de garagem. Mas eu continuei tentando porque parar significaria admitir que meu filho me dera algo impossível de amar. O ponto de ruptura veio em uma terça-feira de outubro, quando a primeira frente fria de verdade chegou e descobri que o aquecedor não conseguia nem começar a aquecer um prédio daquele tamanho. Sentei-me no meu canto, enrolada em todos os suéteres que possuía, observando minha respiração formar nuvens no ar, enquanto tentava me convencer de que isso era temporário, que de alguma forma eu descobriria como fazer aquilo funcionar. Foi quando ouvi vozes do lado de fora, vozes familiares que fizeram meu coração saltar de esperança antes que a realidade voltasse com tudo. Davi e Carla estavam no estacionamento e não estavam sozinhos. Eu podia ouvir outras vozes, pessoas mais jovens rindo e conversando de maneira casual, sugerindo que eram amigos, não parceiros de negócios. Fui até uma das janelas sem tábuas e espiei por uma fresta no compensado. Meu filho estava mostrando o prédio para o que parecia ser um grupo de casais da idade dele, apontando para a estrutura com os gestos animados de alguém contando uma história. Carla estava ao lado dele com um casaco novo que provavelmente custou mais do que eu gastava em compras de supermercado em 3 meses, sorrindo aquele sorriso perfeito que ela usava quando queria impressionar as pessoas. Eu deveria ter saído para cumprimentá-los. Deveria ter aberto a porta e os convidado para ver no que eu estava trabalhando, mostrado a eles como eu havia limpado, organizado e tentado fazer algo bonito com o que eles me deram. Mas algo me segurou, talvez orgulho, talvez vergonha, talvez a compreensão intuitiva de que aquilo não era uma visita. Era um espetáculo. A propriedade inteira basicamente não valia nada quando herdamos. Ouvi Davi dizendo, sua voz chegando claramente no ar frio. Apenas este galpão velho que estava caindo aos pedaços, nos custando dinheiro em impostos e manutenção que não podíamos pagar. Herdamos. A palavra me atingiu como um golpe físico. Este prédio, meu presente, meu novo lar, minha recompensa por uma vida inteira de amor e sacrifício, havia sido herdado. Não comprado como um gesto de gratidão, não escolhido pensando nas minhas necessidades, mas herdado e aparentemente indesejado, até que eles encontraram uma maneira de torná-lo meu problema em vez do deles. Então, o que vocês fizeram com ele? Uma das mulheres perguntou. Carla respondeu desta vez, sua voz brilhando com a satisfação de quem resolveu um quebra-cabeça particularmente inteligente. Nós demos para a mãe do Davi. Ela sempre foi habilidosa com artesanato, sabe? Sempre costurando e fazendo coisas. Pensamos que ela adoraria ter seu próprio espaço para trabalhar em seus hobbies. Hobbies. Mesmo para estranhos, minhas habilidades profissionais foram diminuídas a hobbies. Mesmo quando estavam tentando parecer generosos, não conseguiam resistir a me fazer parecer pequena. Que fofo, disse outra voz. Que presente atencioso. Foi perfeito, concordou Davi. Ela morava neste apartamento minúsculo, sempre reclamando de não ter espaço suficiente para seus projetos. Agora ela tem todo o espaço do mundo. Eu nunca reclamei do meu apartamento. Era pequeno, sim, mas era limpo, quente e meu. Eu o tinha tornado bonito com os móveis que Miguel e eu havíamos escolhido juntos, as cortinas que eu mesma costurei, as fotografias que registravam nossa vida. Eu nunca pedi mais espaço porque nunca precisei de mais espaço. Eu só precisava me sentir querida, valorizada, sentir que ainda importava para a família que passei minha vida construindo. Ela realmente mora aqui? Alguém perguntou, e eu prendi a respiração esperando a resposta. Ah, não, riu Carla. Ela tem o lugar dela. Este é apenas seu espaço de trabalho. Seu santuário criativo. Santuário criativo. Um galpão com janelas quebradas, um telhado com goteiras e sem aquecimento, rebatizado como algo aspiracional para o benefício de pessoas cujas opiniões importavam para eles. Eu era um adereço na história de generosidade deles, uma personagem coadjuvante em sua narrativa de filhos atenciosos. Eles andaram ao redor do prédio então,
Davi apontando características que eu nunca havia notado. A doca de carregamento que poderia ser convertida, os tetos altos que seriam perfeitos para certos tipos de negócios, a localização de esquina que poderia se tornar valiosa à medida que o bairro se desenvolvesse. Ele falou sobre a propriedade com um conhecimento que eu não possuía, percepções que sugeriam que ele estava pensando em seu potencial muito antes de me entregar aquelas chaves. Entendi então que eu não era a beneficiária de sua generosidade. Eu era a zeladora de seu investimento. Eu era a guarda de segurança não remunerada, a trabalhadora da manutenção, a presença humana que afastaria vândalos e manteria os custos do seguro baixos enquanto ele esperava a área melhorar o suficiente para tornar a propriedade valiosa. Sua mãe deve ser muito grata, disse um dos homens. Ela é, respondeu Davi sem hesitar. Ela vive me dizendo o quanto isso significa para ela. Como isso lhe deu um novo propósito. Um novo propósito. Como se meu antigo propósito, criá-lo, apoiá-lo, amá-lo incondicionalmente, tivesse se tornado obsoleto. Como se eu precisasse receber uma função, agora que minha utilidade como mãe havia expirado. Eles ficaram no estacionamento por mais 20 minutos, discutindo valores de imóveis, potencial de desenvolvimento e a sabedoria de manter imóveis em bairros emergentes. Eles falaram sobre meu galpão como se fosse uma peça de xadrez em um jogo maior que eu não entendia. Um ativo estratégico que renderia dividendos se eles fossem pacientes e inteligentes sobre o momento certo de agir no mercado. Nenhuma vez alguém mencionou passar para me ver. Nenhuma vez Davi sugeriu realmente visitar sua mãe para ver como ela estava se adaptando ao seu presente. Eu era invisível para eles, irrelevante para seus cálculos, tão esquecida quanto os pertences de Miguel haviam sido. Depois que eles foram embora, sentei-me na minha cadeira dobrável, cercada pelo vazio daquele espaço cavernoso, e senti algo quebrar dentro de mim que eu não achava que pudesse ser consertado. Não meu coração. Ele vinha se quebrando em pequenos pedaços há meses. Isso era algo mais profundo, algo que me mantinha de pé, esperançosa e disposta a tentar, mesmo quando tentar doía. Era a minha fé na história que eu vinha contando a mim mesma sobre quem eu era e o que significava para as pessoas que amava. A história onde ser uma boa mãe importava, onde o sacrifício era recompensado, onde o amor era correspondido, mesmo que nem sempre fosse expresso da maneira que eu preferiria. Olhei ao redor para os meus meses de trabalho, as paredes limpas, os cantos organizados, as pequenas melhorias que eu fiz com minhas próprias mãos doloridas, e as vi claramente pelo que eram. Não a prova de que eu estava tirando o melhor da situação, não a prova da minha resiliência e determinação, mas os esforços desesperados de uma mulher tentando se convencer de que negligência era amor, que abandono era oportunidade, que exílio era um presente. A foto de Miguel e eu em nossa lua de mel estava na mesa de carteado, ainda manchada de água, mas mesmo assim, um tesouro. Peguei-a e estudei nossos rostos jovens, lembrando como tínhamos certeza de que o amor seria suficiente, que construir uma família significava criar algo permanente, bonito e forte. Estou tão cansada, Miguel, sussurrei para sua imagem desbotada. Estou tão cansada de fingir que era isso que eu queria. Lá fora, o vento de outubro chacoalhava o revestimento solto e encontrava seu caminho através de frestas que eu nem sabia que existiam. O aquecedor zumbia inutilmente no canto, lutando uma batalha que nunca poderia vencer contra a vastidão daquele lugar que nunca seria um lar. Pela primeira vez desde que Davi colocou aquelas chaves na minha mão, permiti-me considerar que talvez eu não precisasse continuar tentando. Talvez eu não precisasse continuar lutando para amar algo que fora projetado para me quebrar. Talvez houvesse outra história que eu pudesse contar. Uma onde a mulher que passou a vida cuidando de todos finalmente decidisse cuidar de si mesma. Mas eu ainda não estava pronta para essa história. Não totalmente. Eu ainda tinha algo a perder. Algo a que vinha me agarrando com tanta força que esquecera que estava lá. Eu ainda tinha minha crença de que, em algum lugar dentro do meu filho, o garotinho que costumava subir no meu colo ainda existia. O menino que prometera cuidar de mim, que segurara minha mão no funeral de seu pai.
que uma vez me olhara como se eu fosse a pessoa mais incrível do mundo. Eu me agarraria a essa crença por mais um tempo, até que também se tornasse impossível de carregar. A mudança começou em uma manhã cinzenta de novembro, quando parei de fingir que o galpão poderia ser aquecido. Em vez de lutar contra o frio, decidi entendê-lo. Em vez de amaldiçoar os ecos, ouvi o que eles estavam me dizendo sobre o espaço. Em vez de ver decadência, comecei a notar os ossos de algo que poderia ter sido bonito um dia, muito antes de a negligência tomar conta. Eu havia trazido minha máquina de costura naquele dia, não porque tivesse algum projeto em mente, mas porque o silêncio estava se tornando insuportável e eu precisava do conforto familiar de um trabalho que sempre fez sentido para mim. Enquanto a instalava na mesa de carteado, ajustando a altura para que minhas costas não doessem, algo chamou minha atenção que eu nunca havia notado antes: a luz. Apesar de tudo de errado com este prédio, apesar das janelas quebradas, das manchas de água e do cheiro de abandono, a luz era extraordinária. Ela entrava pelas frestas das janelas vedadas em longos feixes dourados que transformavam os grãos de poeira em estrelas dançantes. Os tetos altos criavam um efeito de catedral que fazia o sol da tarde parecer algo sagrado. Sentei-me à minha máquina e comecei a costurar. Nada importante, apenas retalhos de tecido que eu trouxera para manter minhas mãos ocupadas. Mas enquanto trabalhava, eu me pegava olhando para cima a cada poucos minutos para observar como a luz se movia pelo espaço, como mudava de cor com o deslocamento do sol, como fazia até as manchas de água nas paredes parecerem arte abstrata. Pela primeira vez em meses, eu não estava pensando no que faltava naquele lugar. Estava vendo o que ele possuía. Foi quando me lembrei de Helena Vasques, minha antiga vizinha de antes de Miguel morrer. Helena era ceramista, e eu sempre admirei a maneira como ela falava sobre seu trabalho. Não como um hobby ou uma forma de passar o tempo, mas como algo essencial, algo que alimentava sua alma. Ela se mudou para um lugar menor após o divórcio, e eu não a via há mais de um ano. Mas eu me lembrava dela dizendo uma vez que tudo o que precisava era de boa luz e espaço suficiente para pensar. A argila te diz o que quer se tornar, ela dissera, suas mãos sempre em movimento enquanto falava, moldando formas invisíveis no ar. Você só precisa estar quieta o suficiente para ouvir. Por impulso, liguei para ela. Não tinha certeza do porquê, exceto que, sentada naquele galpão cercada por uma luz extraordinária, senti que precisava falar com alguém que entendesse o que significava criar algo bonito a partir de matéria-prima. Isabela! A voz de Helena era calorosa, com um prazer genuíno. Como você está, querida? Fiquei sabendo do Miguel. Sinto muito por não ter conseguido ir ao velório. Conversamos por alguns minutos sobre coisas comuns, seu novo apartamento, sua cerâmica, as mudanças no bairro que ambas testemunhamos ao longo dos anos. Então, antes que eu pudesse duvidar de mim mesma, contei a ela sobre o galpão. Não a versão de Davi, onde era um presente generoso que demonstrava sua consideração. Não a versão de Carla, onde era um santuário criativo para meus hobbies. A verdade. Sobre a herança, a negligência, a forma como eu passei meses tentando amar algo que fora projetado para me armazenar junto com tudo o mais que eles não queriam lidar. Helena ouviu sem interromper, fazendo pequenos sons de compreensão que me diziam que ela estava realmente ouvindo o que eu estava dizendo. Quando terminei, houve uma longa pausa que não pareceu desconfortável, apenas pensativa. Posso ir vê-lo? Ela perguntou finalmente. Não é grande coisa, avisei. Querida, eu faço arte em garagens, porões e quartos de hóspedes há 30 anos. Não estou procurando por beleza. Estou procurando por possibilidade. Ela veio no dia seguinte, trazendo café em uma garrafa térmica e doces da padaria que ambas amávamos quando éramos vizinhas. Observei-a caminhar pelo espaço, não com os passos cuidadosos de Carla, cheios de receio, mas com a atenção focada de alguém estudando uma tela antes de decidir o que pintar. Meu Deus, Isabela, disse ela finalmente, parada no centro do galpão com os braços abertos. Você sabe o que tem aqui? Olhei ao redor, vendo o que sempre via: danos de água,
concreto quebrado, o cheiro de coisas deixadas sozinhas por tempo demais. Você tem um ateliê, continuou Helena. Não uma sala de passatempo, não um espaço de artesanato. Um ateliê de verdade. Olhe para essa luz. Olhe para esses tetos. Olhe para este chão onde você pode derramar qualquer coisa e não se preocupar em estragar o carpete de alguém. Ela se moveu para um dos cantos onde eu havia empilhado os pertences salvos de Miguel. E espaço para guardar coisas. Meu Deus, você sabe o que os artistas pagariam por tanto espaço de armazenamento? Enquanto ela falava, comecei a ver o galpão através de seus olhos. As manchas de água se tornaram textura. O piso de concreto se tornou uma superfície prática que poderia lidar com qualquer tipo de bagunça. Os tetos altos se tornaram espaço para grandes projetos, para pendurar coisas, para o tipo de trabalho ambicioso que eu nunca tive espaço para tentar. O que você criaria aqui? Helena perguntou. E algo na maneira como ela formulou a pergunta, não o que eu poderia criar, mas o que eu criaria, mudou algo fundamental em meu peito. Eu não sei, disse eu honestamente. Passei tantos anos fazendo coisas que outras pessoas precisavam. Ajustes, consertos, coisas práticas. Mas o que você quer criar? A pergunta pairou no ar entre nós como um convite que eu nunca havia recebido antes. O que eu queria criar? Não o que minha família precisava. Não o que resolveria os problemas de outra pessoa. Não o que provaria minha utilidade ou demonstraria minha gratidão. O que eu queria criar? Eu costumava desenhar roupas. Eu disse lentamente, as palavras parecendo enferrujadas pelo desuso. Antes de Davi nascer, antes que o dinheiro ficasse apertado, eu costumava esboçar desenhos de vestidos que achava que seriam lindos. Coisas elegantes, artísticas. Eu tinha cadernos cheios de ideias. O que aconteceu com os cadernos? Apontei para a pilha de pertences salvos. Provavelmente estão ali em algum lugar, se sobreviveram à umidade. Passamos a hora seguinte vasculhando caixas, procurando por aqueles velhos cadernos de desenho que eu quase esquecera que existiam. Quando finalmente os encontramos, enrolados em sacos plásticos que os protegeram da maior parte da umidade, senti algo se destravar em meu peito que estava selado há décadas. Página após página de desenhos de vestidos, esboçados com detalhes cuidadosos durante noites tardias, quando Miguel estava dormindo e eu podia deixar minha imaginação correr solta. Vestidos de noite com linhas fluidas que fariam qualquer mulher se sentir uma deusa. Vestidos para o dia com detalhes inesperados que surpreenderiam e encantariam. Casacos com silhuetas dramáticas que chamariam a atenção nas ruas da cidade. Isso é incrível, sussurrou Helena, estudando o desenho de um vestido de noiva que incorporava bordados tradicionais em lugares inesperados. Você já fez algum deles? Não, eu disse. Nunca houve tempo, nem dinheiro para os tipos de tecidos que eles exigiriam. E quem os usaria, afinal? Ninguém que eu conhecia precisava de vestidos como estes. Você usaria, disse Helena simplesmente. Eu usaria. Toda mulher merece se sentir bonita, usar algo criado com amor e arte, em vez de fabricado em uma fábrica em algum lugar. Ela olhou ao redor do galpão novamente, e pude ver sua mente trabalhando, calculando espaço e possibilidades. Você poderia fazê-los aqui. Você poderia fazer qualquer coisa aqui. E mais do que isso, você poderia ensinar outras mulheres a fazê-los também. Ensinar. Outra palavra que parecia estrangeira, como uma língua que eu falara fluentemente, mas esquecera com anos de desuso. Eu ensinara Davi a costurar quando ele era pequeno, lições pacientes em tardes chuvosas que ele tolerou até descobrir outros interesses. Eu ensinara a vizinhas concertos básicos, compartilhando habilidades que levei anos para dominar. Mas ensinar como algo valioso, algo digno de respeito e remuneração, essa era uma ideia nova. Quem iria querer aprender? Perguntei. Helena sorriu. Mulheres como nós. Mulheres que estão cansadas de comprar roupas que não caem bem, que não refletem quem elas realmente são. Mulheres que querem criar algo bonito com as próprias mãos. Mulheres que ouviram a vida inteira que fazer coisas é apenas um hobby, quando na verdade é mágica. Enquanto ela falava, senti algo se agitar que não experimentava há meses.
Não esperança exatamente. Eu ainda não estava pronta para isso. Mas curiosidade. Interesse. O primeiro sussurro tênue de entusiasmo por um futuro que poderia ser diferente do que eu estava aceitando. Do que eu precisaria? Ouvi me perguntar. Iluminação melhor? Algumas mesas? Armários para os materiais? Talvez uma maneira de aquecer parte do espaço de forma mais eficiente do que tentar aquecer o prédio inteiro. Helena caminhou pelo galpão novamente, desta vez com o olhar prático de quem planeja uma reforma. Não custaria muito dinheiro se você fosse esperta. Mesas de segunda mão, iluminação industrial, aquecedores focados nas áreas de trabalho, em vez de tentar aquecer tudo. E as pessoas realmente viriam? Isabela, você tem 30 anos de experiência profissional. Você tem habilidades pelas quais as pessoas pagam um bom dinheiro para aprender. E você tem algo que a maioria dos professores não tem. Você entende como é precisar criar algo bonito em um mundo que vive te dizendo que sua criatividade nem tem importância. Naquela noite, fiquei no galpão até mais tarde do que o normal, sentada na minha cadeira dobrável com um de meus velhos cadernos de desenho aberto no colo. Estudei os desenhos que fizera tantos anos atrás, lembrando da mulher que havia imaginado essas coisas lindas. Ela era jovem então, cheia de sonhos que deixara de lado para focar em preocupações mais práticas. Mas ela também era talentosa, criativa, ambiciosa de maneiras que eu havia esquecido que tinha permissão para ser. O que você acha, Miguel? Sussurrei para a fotografia dele. Devo tentar ser ela novamente? O galpão não respondeu. Mas, pela primeira vez desde que recebi aquelas chaves, o silêncio não pareceu vazio. Parecia expectante, como a pausa antes de a música começar, como o momento antes de a cortina se abrir para uma história que ninguém viu antes. Eu ainda não estava pronta para acreditar em mim mesma, mas estava pronta para parar de acreditar na versão de mim mesma que outras pessoas decidiram que era o suficiente. No mês seguinte, tornei-me uma mulher com um segredo. Não o tipo de segredo que carrega vergonha, mas o tipo que contém poder. O conhecimento silencioso de que algo está crescendo na escuridão, preparando-se para emergir quando for a hora certa. Comecei pequena, quase invisivelmente. Em vez de comprar mais produtos de limpeza industrial, investi em uma boa luminária de trabalho que lançava uma luz brilhante e uniforme em um raio de 3 metros. Em vez de tentar aquecer o galpão inteiro, usei aquecedores para criar um bolsão de calor onde o trabalho real pudesse acontecer. Comprei uma prancheta de desenho de segunda mão em uma venda de garagem, sua superfície marcada, mas sólida, perfeita para dispor moldes e esboços. Cada compra parecia um ato de rebelião contra a versão de mim mesma que eu vinha aceitando. Não rebelião contra Davi, isso viria mais tarde, mas contra a mulher que pedia desculpas por ocupar espaço, que se contentava com ferramentas inadequadas, que se convencia de que querer coisas melhores era egoísmo. Comecei a desenhar novamente. Não as tentativas desesperadas de salvar desenhos antigos, mas novos. Ideias que me vinham enquanto eu trabalhava em meu círculo quente de luz, inspiradas nas mulheres que eu via no meu dia a dia. A caixa do supermercado que merecia roupas que lhe servissem bem. A bibliotecária cujo guarda-roupa profissional poderia ser bonito além de prático. As jovens mães que haviam esquecido que tinham permissão para se sentirem elegantes. Helena passava por lá 2 vezes por semana, trazendo café e incentivo em igual medida. Ela nunca perguntava sobre Davi. Nunca mencionava a dinâmica familiar que me levara àquele galpão. Ela tratava minha transformação como natural, inevitável, como se mulheres talentosas estivessem sempre destinadas a encontrar o caminho de volta para seus dons eventualmente. Você precisa começar a pensar em um nome, disse ela uma tarde, estudando um esboço que eu fizera para um casaco que valorizaria mulheres com mais de 50 anos. Para o ateliê, para o que você está construindo aqui. Um nome. Como se o que eu estava fazendo importasse o suficiente para ter uma identidade. Para existir como algo real, em vez de apenas uma forma de passar o tempo. Que tipo de nome? Perguntei. Algo que diga às mulheres o que elas encontrarão aqui. Não apenas aulas de costura, não apenas concertos. O que você está realmente oferecendo? Pensei nisso enquanto trabalhava, considerando palavras como transformação,
criatividade, beleza. Mas todas pareciam ou grandiosas demais ou comerciais demais. Então, uma noite, enquanto guardava meus esboços, me peguei olhando para a foto de Miguel e eu em nossa lua de mel. Estávamos tão esperançosos na época, tão certos de que poderíamos construir algo bonito juntos. E construímos, mesmo que não tenha durado da maneira que planejamos. Mesmo que tenha sido quebrado, espalhado e deixado para apodrecer em um galpão, nós nos amamos bem por 30 anos. Recomeços, eu disse em voz alta, testando como soava na minha boca. Ateliê Recomeços. Não era chamativo nem inteligente, mas era honesto. Reconhecia que a maioria das mulheres que viriam aqui, se mulheres viessem, estaria começando algo novo, seja por escolha ou necessidade. Sugeria esperança sem prometer milagres. Naquela mesma semana, fiz outra mudança pequena, mas significativa. Parei de ligar para Davi com atualizações. Quando ele me ligava, o que acontecia cada vez com menos frequência, eu respondia de forma agradável, mas breve. Dizia a ele que estava bem, que o espaço estava funcionando bem, que estava me mantendo ocupada. Não contei sobre as visitas de Helena, sobre a prancheta de desenho, sobre a maneira como comecei a arrumar o galpão como um ateliê de verdade, em vez de uma área de armazenamento. Não eram mentiras por omissão, eram limites, pequenas maneiras de retomar o controle sobre minha própria história. Você parece diferente, mãe, ele disse durante uma dessas breves conversas. Mas, não sei, distante talvez? Estou apenas focada no meu trabalho, eu lhe disse. Que tipo de trabalho? Por um momento, considerei explicar sobre os esboços, os planos, a visão que estava lentamente tomando forma em minha mente. Mas algo me impediu. Ele teve meses para perguntar sobre meu trabalho, meses para visitar e ver o que eu estava construindo com minhas próprias mãos. Seu interesse repentino pareceu menos curiosidade e mais vigilância. Projetos de costura, eu disse, coisas que eu pretendia fazer há anos. Era tecnicamente verdade, mesmo que não capturasse a magnitude do que realmente estava acontecendo. Eu estava aprendendo a diferença entre verdade e transparência, entre compartilhar minha vida e entregar o controle sobre como minha história era contada. Em dezembro, eu havia transformado um canto do galpão em algo que parecia deliberadamente escolhido em vez de desesperadamente improvisado. Boa iluminação, superfícies de trabalho adequadas, armazenamento organizado para materiais. Eu até encontrei um pequeno aquecedor elétrico que conseguia aquecer o espaço de forma eficiente, sem a batalha constante contra a vastidão do prédio. Mais importante, eu havia concluído meu primeiro novo design em 25 anos. Um vestido que Helena encomendara para o casamento de inverno de sua filha. Era elegante, mas prático, sofisticado, mas confortável. O tipo de peça que faria uma mulher se sentir bonita sem parecer fantasiada. Quando Helena o pegou, ela o segurou contra si mesma em frente ao espelho que eu pendurara em uma das paredes melhores. É exatamente o que eu imaginei, disse ela. Melhor do que eu imaginei. É só um vestido, eu disse automaticamente. O velho hábito de minimizar meu trabalho ainda forte. Não, disse Helena com firmeza. Não é só um vestido. É a prova de que você pode criar algo bonito quando tem o espaço e o apoio para fazê-lo adequadamente. É a evidência de que seu talento lhe foi desperdiçado todos esses anos. Estava apenas esperando o momento certo para florescer novamente. Ela me pagou mais do que eu havia pedido, insistindo que um trabalho de qualidade merecia uma compensação justa. O dinheiro pareceu diferente dos pagamentos que eu costumava receber por concertos. Não apenas renda, mas reconhecimento. Um reconhecimento de que o que eu criara tinha valor além do prático. Naquela noite, liguei para minha velha amiga Maria Santos, com quem trabalhei anos atrás na fábrica de tecidos. Havíamos perdido o contato depois que saí para me dedicar a criar Davi, mas ouvi por amigos em comum que ela se tornara supervisora, que sempre tivera um olho para qualidade e detalhes. Isabela, que surpresa! A voz de Maria era calorosa com um prazer genuíno. Como você está, querida? Como está aquele seu filho?
Conversamos por um tempo sobre família, trabalho, sobre como a vida se desenrolou de maneira diferente do que esperávamos quando éramos jovens com grandes sonhos e opções limitadas. Então, contei a ela sobre o galpão, sobre o ateliê que estava construindo, sobre o vestido que acabara de concluir. Você está falando sério? Sobre isso? Ela perguntou. Acho que sim. Pela primeira vez em anos, acho que estou falando sério sobre algo que é só para mim. Ótimo, disse Maria. Já estava na hora. Você sempre foi talentosa demais para passar a vida inteira realizando as ideias dos outros. Ela prometeu espalhar a notícia entre as mulheres que conhecia. Mencionar que Isabela estava aceitando trabalhos sob medida novamente, mas desta vez criando designs originais, em vez de apenas consertar o que outros fizeram mal. Em uma semana, recebi 3 consultas. Mulheres que queriam roupas que servissem perfeitamente, que refletissem suas personalidades, que as fizessem sentir como as melhores versões de si mesmas. Não concertos. Encomendas. Trabalho original que existiria porque eu o imaginei. Comecei a manter um horário regular no galpão, chegando todas as manhãs como se estivesse indo para um emprego de verdade, porque era nisso que estava se tornando. Eu preparava almoços, levava garrafas térmicas de café, vestia roupas de trabalho que poderiam sujar sem culpa. Eu estava construindo algo, e construir exigia comparecer consistentemente, dia após dia, com ou sem inspiração. A mudança me aconteceu da noite para o dia, mas estava acontecendo. Eu podia sentir na maneira como mantinha meus ombros eretos ao andar, na confiança com que falava sobre meu trabalho, na satisfação silenciosa que vinha de criar algo bonito com minhas próprias mãos e ser compensada de forma justa pelo esforço. Mais importante, eu podia sentir na maneira como pensava sobre o galpão. Não era mais o lugar onde eu fora descartada. Não era mais a prova da indiferença do meu filho. Estava se tornando meu de uma forma que não tinha nada a ver com propriedade legal, e tudo a ver com transformação. Eu estava transformando abandono em oportunidade, negligência em independência. Eu estava provando que, às vezes, a pior coisa que te acontece pode se tornar a base para a melhor coisa que você já construiu. Mas eu ainda não estava pronta para compartilhar essa transformação com Davi. Não porque tivesse medo da reação dele, mas porque queria ser forte o suficiente para lidar com qualquer que fosse essa reação. Eu queria estar tão firmemente plantada na minha nova realidade que a opinião dele, positiva ou negativa, não pudesse abalar a fundação que eu estava construindo. A mulher que um dia precisou da aprovação dele para se sentir valiosa estava lentamente sendo substituída por alguém que valorizava a si mesma. E essa mulher tinha planos que iam muito além de gerenciar a consciência culpada dele sobre onde havia armazenado sua mãe. Eu não estava mais apenas tentando sobreviver ao presente dele. Estava me preparando para transcendê-lo. O confronto veio em uma quarta-feira de janeiro, 6 meses depois de Davi ter me entregado aquelas chaves. Eu já esperava por isso. Aquele telefonema em que o desespero o faria lembrar que tinha uma mãe, em que seus problemas de repente fariam meus recursos parecerem dignos de consideração. O que eu não esperava era o quão pronta eu estaria quando finalmente acontecesse. Eu estava no galpão, trabalhando em uma jaqueta para a senhora Tanaka, da floricultura, quando meu celular tocou. A voz de Davi carregava uma tensão que eu não ouvia desde que ele era um adolescente enfrentando as consequências de escolhas que esperava que ninguém descobrisse. Mãe, preciso falar com você. Você está em casa? Estou no ateliê. Eu disse, usando a palavra deliberadamente, reivindicando o espaço como algo profissional em vez de pessoal. No galpão? O que você está fazendo aí tão cedo? Cedo. Eram 10 da manhã. O horário que eu vinha chegando todos os dias no último mês. Mas a pergunta de Davi revelou o quão pouco ele sabia sobre minha vida, o quão completamente ele havia parado de prestar atenção assim que resolveu o problema do que fazer comigo. Trabalhando, eu disse simplesmente. Em quê? A pergunta pairou entre nós, carregada de suposições que ele nem percebia que estava fazendo. Ele esperava que eu dissesse limpando, organizando, mexendo com passatempos que não importavam para ninguém além de mim.
Ele não esperava que eu tivesse um trabalho que importasse, que gerasse renda, que exigisse dedicação profissional. Design de roupas sob medida, eu disse. Tenho 3 encomendas este mês. Uma pausa. Encomendas. Mulheres que querem peças originais feitas de acordo com suas especificações. Tem me mantido bastante ocupada. Outra pausa, mais longa desta vez. Eu quase podia ouvi-lo se reajustando, tentando encaixar essa informação em sua compreensão do que seu presente deveria ter alcançado. Olha, posso passar aí? Tem algo que preciso discutir com você. Eu sabia do que se tratava antes mesmo de ele dizer outra palavra. As postagens de Carla nas redes sociais no último mês haviam se tornado cada vez mais frenéticas. Fotos de jantares caros com legendas sobre nos presentear, bolsas de grife justificadas como peças de investimento, fotos de férias em resorts cuja diária custava mais do que eu ganhava em uma semana. O estilo de vida que exigia cartões de crédito, empréstimos e o tipo de malabarismo financeiro que eventualmente desmorona sob o próprio peso. O tipo de gasto que presume que a renda de amanhã sempre excederá as contas de hoje, até que, de repente, não excede mais. Claro, eu disse. Estarei aqui. Ele chegou 1 hora depois, e eu observei pela janela enquanto ele ficou sentado no carro por vários minutos, encarando o galpão como se o estivesse vendo pela primeira vez. O que, de muitas maneiras, ele estava. O prédio parecia diferente agora. Ainda industrial, ainda desgastado, mas com propósito em vez de abandonado. Eu mandei consertar as janelas quebradas, não porque estivesse tentando aumentar o valor do imóvel, mas porque janelas adequadas eram necessárias para o controle do clima e a segurança. Eu pintei as seções que precisavam, limpei as superfícies externas, fiz com que parecesse um lugar onde um trabalho importante acontecia. Quando ele finalmente entrou, sua expressão passou por várias emoções tão rapidamente que mal consegui acompanhá-las. Confusão, surpresa, algo que poderia ter sido admiração e, então, inconfundivelmente, cálculo. O espaço não tinha nenhuma semelhança com o galpão que ele exibira para seus amigos. Uma boa iluminação destacava áreas de trabalho claramente definidas e organizadas profissionalmente. Esboços de design cobriam uma parede, cada um com passepatura e moldura, como se pertencessem a uma galeria. Rolos de tecidos finos estavam dispostos em prateleiras feitas sob medida, que transformavam o armazenamento em vitrine. 3 manequins de costura estavam na área de trabalho principal, cada um exibindo uma peça em vários estágios de conclusão. A mesa de corte estava coberta com as peças do molde para a jaqueta da Sra. Tanaka, alfinetadas com a precisão que vem de décadas de experiência. Tudo parecia deliberado, estabelecido, bem-sucedido. Meu Deus, mãe, disse Davi, sua voz carregando um espanto genuíno. Que lugar é este? É o meu ateliê. Eu disse calmamente. Recomeços. Sou especialista em roupas sob medida para mulheres com mais de 40 anos. Ele caminhou pelo espaço como um turista em um país estrangeiro, absorvendo detalhes que contavam uma história que ele não sabia que eu estava escrevendo. O equipamento de passadoria profissional que comprei de segunda mão, mas restaurei para um estado perfeito. A área de suprimentos organizada com linhas arrumadas por cor e espessura. A confortável área de estar, onde as clientes podiam relaxar durante as provas. Há quanto tempo você está fazendo isso? Sério? Cerca de 4 meses? Mas venho construindo isso desde que você me deu este espaço. Aquela palavra, deu, pousou com o peso que eu pretendia. Um lembrete da versão dele dos eventos, onde ele fora generoso e eu fora grata. Um contexto que fazia minha transformação parecer uma resposta ao presente dele, em vez de uma recuperação de seu abandono. Parece tão profissional, disse ele, tocando em um dos esboços emoldurados. É profissional. Tenho uma lista de espera agora. Mulheres vêm de cidades vizinhas para trabalhar comigo. Eu podia vê-lo processando essa informação, tentando entender como a mulher que ele havia armazenado se tornara alguém com uma lista de espera. Alguém cujo trabalho alcançava preços altos. Alguém que construíra algo valioso a partir do que ele considerara sem valor. Isso é incrível, mãe. Estou tão orgulhoso de você. Orgulhoso.
Outra palavra que soava estranha vindo dele agora, após meses de desinteresse. O orgulho deveria nascer da atenção, de observar o progresso de alguém, de entender suas lutas e celebrar suas vitórias. Não deveria ser uma reação à descoberta de que alguém teve sucesso sem seu conhecimento ou apoio. Obrigada, eu disse, neutra. Ele continuou andando pelo ateliê e pude ver o momento em que sua admiração se transformou em outra coisa. Quando ele começou a notar, não apenas o que eu havia construído, mas o que aquilo poderia valer. O equipamento caro, os materiais de qualidade, o sucesso óbvio de um empreendimento que ele não sabia que existia. Olha, mãe, preciso falar com você sobre uma coisa. Sua voz mudou. Assumiu o tom cuidadoso que as pessoas usam quando estão prestes a pedir algo significativo. Carla e eu estamos passando por um aperto financeiro. Alguns investimentos me deram o retorno esperado e estamos enfrentando uma dívida bem séria. Eu esperei, minhas mãos continuando a trabalhar na jaqueta da senhora. Tanaka, porque o trabalho produtivo era um hábito que eu havia recuperado, não uma performance para o benefício dele. Talvez a gente precise vender a casa, continuou ele. Mudar para algo bem menor. Mas antes de fazermos isso, eu estava me perguntando. Bem, eu estava pensando neste lugar. Ele gesticulou ao redor do ateliê com o movimento expansivo de alguém reivindicando o território. Vale muito mais agora do que quando eu te dei. Todas as melhorias que você fez, a forma como o bairro está se desenvolvendo, provavelmente poderíamos conseguir um bom dinheiro por ele. Aí estava. A verdadeira razão de sua visita. A crise que finalmente o fez lembrar que eu existia. Não porque ele estivesse orgulhoso do que eu construí, mas porque o que eu construí tinha um valor que ele poderia extrair. Você quer vender o galpão? Eu disse. Não era uma pergunta. Bem, sim. Quer dizer, poderíamos encontrar outro espaço para você. Algo menor, mais prático para o que você está fazendo. E o lucro poderia ajudar a nós dois. Você teria dinheiro para investir em equipamentos adequados, talvez expandir seu negócio. E Carla e eu poderíamos nos reerguer financeiramente. Nós dois. Como se a crise financeira dele fosse, de alguma forma, minha responsabilidade. Como se o negócio que construí do nada fosse uma sociedade, em vez do resultado do meu próprio talento e determinação. Qual seria o prazo que você está pensando? Perguntei, minha voz firme apesar da raiva que crescia em meu peito. Bem rápido, infelizmente. Talvez 60 dias? Sei que é em cima da hora, mas a situação da dívida está ficando bem urgente. 60 dias. 2 meses para desmontar tudo o que construí. Para empacotar um negócio que estava finalmente prosperando. Para encontrar um novo espaço que eu não poderia pagar. E recomeçar em algum lugar que não teria o caráter, a luz, as proporções perfeitas que tornaram essa transformação possível. E se eu não quiser vender? A expressão de Davi mudou, tornou-se menos suplicante e mais determinada. Mãe, vamos ser realistas. Este imóvel está no meu nome. Eu te dei para usar, mas legalmente ainda é meu. Eu esperava que pudéssemos resolver isso juntos, mas se não pudermos... Ele não terminou a frase, mas não precisava. A ameaça estava clara o suficiente. Ele poderia forçar a venda com ou sem minha cooperação. Ele poderia me despejar do espaço que transformei, poderia vender o prédio que abrigava meus sonhos, poderia reduzir meu negócio a quaisquer elementos portáteis que coubessem no quarto de hóspedes de outra pessoa. Entendo, eu disse. Não é que eu queira fazer isso, mãe. Mas Carla e eu estamos realmente com dificuldades. E este ativo? Bem, está simplesmente parado aqui. Todos nós poderíamos nos beneficiar de liquidá-lo agora, enquanto o mercado está bom. Parado aqui. Como se meu negócio próspero fosse um espaço vazio. Como se os meses de trabalho que investi, as clientes que atendi, a reputação que construí, não significassem nada porque existiam dentro de paredes, das quais ele poderia reivindicar a propriedade. Quando você precisa de uma resposta? Perguntei. Logo. Como eu disse, nossa situação é bem urgente. Talvez até o final da semana? Ele saiu pouco depois, prometendo ligar em alguns dias para discutir os detalhes. Fiquei em meu ateliê,
meu lindo profissional e bem-sucedido ateliê. E senti algo se cristalizar dentro de mim que vinha se formando há meses. Não era raiva, embora a raiva fizesse parte. Não era mágoa, embora a mágoa estivesse lá também. Era clareza. Clareza perfeita e fria sobre quem meu filho havia se tornado e o que nosso relacionamento realmente significava para ele. Peguei meu celular e liguei para Helena. Preciso te perguntar uma coisa, eu disse quando ela atendeu. Aquela sua amiga advogada, a que te ajudou com o divórcio, ela ainda está atuando? Sim, a doutora Maia Rodrigues. Ela é excelente. Por quê? Acho que preciso de aconselhamento jurídico. Sobre direitos de propriedade, titularidade de negócios, esse tipo de coisa. De o que aconteceu? Contei a ela sobre a visita de Davi, sobre sua crise financeira, sobre seu plano de vender o galpão e realocar meu negócio para um lugar mais conveniente para as necessidades dele. Ele nem pode fazer isso, disse Helena imediatamente. Não legalmente. Não se você tem um negócio operando lá, se fez melhorias substanciais, se tem um contrato de aluguel. Nós não temos um contrato. Ele apenas me deu as chaves e disse que era meu. Então precisamos falar com a Maia imediatamente. Isso não acabou, Isabela. De jeito nenhum. Pela primeira vez em meses, eu sorri. Um sorriso de verdade, com genuína antecipação pelo que estava por vir. Davi pensou que estava pegando de volta um prédio. O que ele estava prestes a descobrir era que ele me dera algo mais valioso do que uma propriedade. Ele me dera a motivação para me tornar alguém que não poderia ser descartada 2 vezes. A doutora Maia Rodrigues era o tipo de advogada que sorria ao ouvir sobre valentões tentando explorar brechas na lei. Ela chegou ao meu ateliê na manhã seguinte, com a pasta em uma mão e uma câmera digital na outra, pronta para documentar o que ela chamou de benfeitorias substanciais e operação comercial estabelecida. Seu filho acha que pode despejá-la porque o nome dele está na escritura, disse Maia, fotografando meu equipamento, meu espaço de trabalho organizado, a evidência de um negócio próspero. Mas os direitos de posse não desaparecem só porque você nem tem um contrato formal, especialmente quando você investiu seu próprio dinheiro e trabalho em melhorias substanciais. Ela tirou fotos de tudo. A iluminação profissional que instalei, as prateleiras sob medida, as janelas consertadas, o sistema de climatização que mantinha meus tecidos em perfeitas condições. Cada melhoria representava nem apenas dinheiro gasto, mas um valor agregado através do meu próprio trabalho e investimento. Mais importante, continuou Maia, ele fez uma doação verbal deste imóvel para você, na frente de testemunhas, presumivelmente. Ele não pode simplesmente pegar de volta um presente porque decidiu que precisa do dinheiro. O que isso significa legalmente? Significa que entraremos com uma liminar para impedir a venda até que possamos estabelecer seus direitos sobre a propriedade. Significa que documentaremos cada real que você investiu em melhorias. Significa que tornaremos muito caro e muito público para ele tentar roubar o que você construiu. Caro e público. 2 coisas que importariam para Davi de maneiras que meus sentimentos nunca importaram. Maia passou 3 horas no ateliê, tirando fotos, medindo espaços, documentando a transformação que ocorrera nos últimos 8 meses. Ela entrevistou Helena como testemunha da conversa original em que Davi apresentou o galpão como um presente permanente. Ela revisou meus registros comerciais, minha lista de clientes, meu investimento em equipamentos e melhorias. Isso é substancial, disse ela finalmente. Você criou um valor real aqui, tanto em termos de melhorias no imóvel quanto no valor do negócio. Seu filho vai descobrir que roubar de alguém não é tão simples quanto ele pensava. Naquela tarde, Maia deu entrada nos papéis no Fórum da Comarca, notificando oficialmente Davi que qualquer tentativa de vender a propriedade seria contestada. Ela também enviou uma carta registrada para o endereço dele, descrevendo meus direitos legais e as possíveis consequências de prosseguir com uma venda não autorizada. Não precisei esperar muito pela resposta dele. O telefone tocou às 6 daquela noite, a voz de Davi tensa com uma raiva que eu nem ouvia,
desde que ele era um adolescente sendo responsabilizado por promessas que pensava que poderia quebrar sem consequências. Que diabos é isso, mãe? Advogados? Papéis da justiça? Por causa de um mal-entendido? Não é um mal-entendido. Eu disse calmamente. Você me disse que este prédio era meu. Você disse que era um presente, um reconhecimento por tudo que fiz pela família. Agora você quer pegá-lo de volta porque precisa de dinheiro. Eu nunca disse que você era a dona permanentemente. Eu disse que você poderia usá-lo. Por quanto tempo? Uma pausa. Eu não sei. Não estabeleci um prazo. Exatamente. Sem prazo, sem condições, sem aluguel. Apenas, agora é seu. Isso se chama doação, Davi. E você não pode pegar de volta um presente porque decidiu que precisa mais dele do que a pessoa a quem o deu. Isso é ridículo. É minha propriedade. Meu nome está na escritura. Seu nome está na escritura. Mas eu passei 8 meses e gastei milhares de reais transformando-o em algo valioso. Eu tenho um negócio aqui, clientes que dependem de mim, funcionários que planejo contratar. Você não pode simplesmente apagar tudo isso porque a Carla gastou dinheiro demais com bolsas. O silêncio se estendeu por tanto tempo que me perguntei se ele havia desligado. Quando finalmente falou, sua voz carregava uma frieza que eu nunca o ouvira dirigir a mim antes. Tudo bem. Se é assim que você quer jogar, veremos o que um juiz pensa de uma mãe que não ajuda o filho quando ele está com dificuldades. Veremos mesmo, eu disse. E desliguei. 2 semanas depois, Maia ligou com uma notícia que me fez rir alto pela primeira vez em meses. O advogado do seu filho quer negociar, disse ela. Aparentemente, a liminar os impediu de anunciar o imóvel, e os credores deles estão ficando impacientes. Eles precisam de dinheiro e precisam logo. Que tipo de negociação? Eles estão se oferecendo para te vender o prédio por um valor abaixo do mercado. Ainda é mais do que você provavelmente tem acesso, mas significativamente menos do que conseguiriam no mercado aberto. Pensei nisso enquanto terminava a bainha de um vestido para uma das minhas clientes regulares. Uma mulher que me disse que usar minhas criações a fazia sentir como a pessoa que ela sempre soube que poderia ser. Maia, posso te perguntar uma coisa? Se eu fosse a dona deste prédio, quanto ele valeria? Com base nas vendas recentes na área? Provavelmente cerca de R$1 milhão. Talvez mais, considerando todas as melhorias que você fez. R$1 milhão. Mais dinheiro do que eu jamais imaginei ter acesso, mas também um número que representava o valor do que eu construí, do que criei a partir do abandono e da negligência. Por quanto eles estão se oferecendo para me vender? 450 mil. Eles estão desesperados. Tomei uma decisão que surpreendeu até a mim mesma. Diga a eles que pagarei 250 mil, à vista. Fechamos em 30 dias. Isabela, isso é um insulto. Eles nunca vão aceitar. Vão sim, eu disse com uma certeza que não saberia explicar. Porque eles não têm outras opções. E por que 250 mil reais em 30 dias é melhor do que R$0 enquanto os credores estão na cola deles? Eu estava certa. 3 dias depois, Maia ligou para me dizer que Davi havia aceitado minha oferta. Como você sabia? Ela perguntou. Porque eu conheço meu filho. Quando está desesperado, ele aceita o que puder conseguir. E quando está encurralado, ele fica mesquinho. Desta forma, ele pode dizer a si mesmo e a Carla que conseguiu algo do acordo, que não perdeu completamente. Você tem 250 mil reais? Ainda não. Mas terei. Passei a semana seguinte fazendo ligações, contatando cada mulher que já elogiou meu trabalho, que perguntou sobre peças sob medida, que mencionou querer aprender a costurar direito. Ofereci pré-vendas de futuras encomendas, cursos avançados de design e modelagem, até mesmo programas de estágio para mulheres que queriam transformar sua criatividade em renda. A resposta me surpreendeu. Em 10 dias, eu tinha 200 mil reais em compromissos de mulheres que queriam investir no meu negócio, que queriam fazer parte do que eu estava construindo. Helena contribuiu com 20 mil e convenceu 2 amigas a fazerem o mesmo. A senhora, Tanaka, da floricultura, me deu um cheque de 10 mil reais e disse que era o pagamento por fazer minha filha se sentir linda no casamento dela.
A assinatura da escritura ocorreu em uma manhã de terça-feira em março, quase exatamente um ano depois de Davi ter me entregado aquelas chaves e me dito que o galpão era meu. Desta vez, a papelada tornou tudo oficial, legal, inegável. Maia conduziu a transação com a satisfação profissional de quem ajudou a justiça a prevalecer sobre a manipulação. Davi compareceu porque era obrigado, mas não falou comigo além do estritamente necessário. Carla nem apareceu. Quando terminou, quando a escritura foi oficialmente transferida e registrada, Maia apertou minha mão e sorriu. Parabéns, Isabela. Você agora é a proprietária legal de um dos ateliês de artesanato mais bem-sucedidos da região. Naquela tarde, eu estava em meu ateliê, verdadeiramente meu agora, completa e legalmente meu. E liguei para Helena para contar a novidade. Ela chegou uma hora depois com champanhe e lágrimas de alegria. Você conseguiu, disse ela, erguendo a taça. Você pegou algo que era para te diminuir e transformou em algo que te celebra. Nós conseguimos, corrigi. Nada disso teria acontecido sem o seu incentivo, sua visão do que este lugar poderia se tornar. Bebemos champanhe cercadas pela evidência da transformação. Não apenas do galpão, mas de mim. A mulher que havia sentado em seu carro há 8 meses, encarando um prédio abandonado e aceitando-o como prova de seu valor, não existia mais. Em seu lugar, estava alguém que possuía um imóvel, que administrava um negócio de sucesso, que empregava outras mulheres e lhes ensinava habilidades que as serviriam por toda a vida. Alguém que aprendeu a diferença entre ser grata por migalhas e exigir respeito pela excelência. 3 meses depois, Davi ligou. Não para se desculpar. Eu já havia parado de esperar por desculpas, mas para pedir conselhos sobre recomeçar, sobre construir algo do zero, sobre encontrar esperança quando tudo parece perdido. Ouvi pacientemente enquanto ele descrevia a experiência humilhante de perder a casa, de ter que se mudar para um apartamento menor, de ver Carla perceber que o amor sem segurança financeira não era tão romântico quanto ela imaginara. Eu nem sei como recomeçar, mãe, disse ele finalmente. Eu não sei como construir algo real quando tudo que eu achava que entendia sobre sucesso desmoronou. Você começa, eu disse, aceitando que o que você tinha antes não era tão sólido quanto você pensava. Você começa aprendendo a diferença entre parecer bem-sucedido e ser substancial. Você começa entendendo que a segurança real vem do que você pode criar, não do que você pode reivindicar como seu. Você estaria disposta a me ajudar a entender como fazer isso? Olhei ao redor do meu ateliê, para as mulheres trabalhando nas mesas de corte, aprendendo a criar coisas lindas com as próprias mãos, para a parede de esboços que representavam sonhos tornados tangíveis, para o negócio que construí a partir do abandono e da determinação. Estou disposta a te ensinar o que aprendi, eu disse, mas você terá que merecer da mesma forma que eu mereci, com trabalho, com humildade, com o entendimento de que construir algo real leva tempo, sacrifício e a vontade de começar do zero. Eu entendo. Entende mesmo? Porque reconquistar um lugar na minha vida não é o mesmo que receber um presente que você não valoriza. Desta vez, você terá que provar que merece o que estou oferecendo. Eu sei, disse ele em voz baixa. Eu sei que tenho muito a provar. Para você, para mim mesmo, para todos que decepcionei. 6 meses depois, Davi começou a trabalhar meio período no ateliê Recomeços, aprendendo o negócio desde o início. Ele varria o chão, organizava os suprimentos, ajudava com as entregas. Ele via sua mãe ensinar a outras mulheres as habilidades que sustentaram nossa família por décadas, via em primeira mão o respeito e a admiração que ela impunha em pessoas que entendiam o valor do que ela criava. Não era uma reconciliação. Isso levaria anos, se é que aconteceria, mas era um reconhecimento. Finalmente, depois de 55 anos de vida e 8 meses de transformação, meu filho estava começando a me ver como eu realmente era. Não apenas sua mãe, mas uma mulher de substância, talento e força que construiu algo bonito das cinzas de seu abandono. E eu estava contente com aquele começo.
Eu aprendi que, às vezes, os melhores presentes vêm disfarçados das piores rejeições. Às vezes, as pessoas que mais nos ferem são também as que nos forçam a descobrir forças que nunca soubemos que possuíamos. Mais importante, aprendi que nunca é tarde para se tornar a pessoa que você sempre deveria ser. Apenas, às vezes, são necessárias as circunstâncias certas e o galpão certo para colocar essa transformação em movimento.